E aí, estudante, beleza? Vamos agora para a parte 2 do nosso vídeo sobre como aproveitar suas férias para, se preparar melhor para as provas do Enem. Então, se você está aqui, eu recomendo que você veja a parte 1 desse vídeo, que faz assim os primeiros movimentos sobre como você pode fazer para aproveitar o teu tempo livre de férias ou recesso, caso você esteja na terceira série do ensino médio, ou no ensino médio como um todo também, claro, e pensando também para você que está no cursinho e que também vai ter algum recesso. Então, olha só, eu vou abrir aqui logo o quadro, para a gente ir direto ao ponto, porque isso aqui já é uma parte 2, então o que eu tinha para fazer de introduções eu já fiz no vídeo anterior, tá? Ele vai estar por aqui em algum lugar para você clicar, caso você não tenha visto ainda, tá? Recomendo que você veja para esse daqui fazer sentido. E aí vamos lá, olha só. Aqui no quadro, o que a gente já fez? A gente está falando aqui sobre como aproveitar suas férias para você se preparar melhor, para o Enem. E aí nós já vimos então que por enquanto você tem ali 3 coisas para fazer, que é o checklist de conteúdos, para ver tudo que você já estudou até agora. Você tem que ver dos conteúdos que você já estudou, os que estão finalizados, o que está pendente, o que está atrasado, e lidar com isso. Então, o primeiro movimento como um todo é esse. Você verifica o que já fez e verifica o estágio daquilo que você já fez. Aquilo que está finalizado, você vai qualificar como bom ou ruim. Aquilo que está mal estudado, você vai reforçar, e aquilo que está bem estudado, você vai fazer aquela consideração do tipo, será que vale a pena aprimorar e subir mais ainda o nível disso? Pode ser o caso. Você também vai ver o que está pendente, e vai resolver isso, e vai ver o conteúdo que está atrasado e vai desatrasar esse conteúdo caso ele mereça o desatraso. Se ele não merecer o desatraso, deixa ele lá e coloca ele como cumprido no teu checklist. Tá? O que a gente tem agora? Agora vem a grande coisa, onde você vai realmente gastar teu tempo e energia, e é aqui que a gente vai realmente validar o crescimento do teu desenvolvimento nessas férias. Você vai aproveitar o teu período agora de recesso para fazer o SAR. A grande coisa que você vai ficar fazendo aí durante as férias é isso, tá? O SAR. O que é SAR? SAR significa simulado, avaliativo, revisional. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer simulados, Simulado por quê? Porque ele vai utilizar as bancas do teu interesse, no caso, Enem, FUVEST e outras que podem te ajudar, tá? Ele é avaliativo, porque aqui você vai verificar também alguma coisa sobre tempo e rendimento, tá? Então, aqui você vai avaliar teu tempo e o teu rendimento dentro dos conteúdos que você já estudou e o teu tempo relacionado a teu tempo de prova, Porque tem que lembrar, você não precisa ser apenas bom no conteúdo, você tem que dar conta de resolver as questões do Enem no tempo que o Enem te deu. Então, uma coisa é você dizer que é bom em matemática tendo 4 horas para fazer a prova de matemática, as 45 questões que você tem ali. Outra coisa é você ter a mesma qualidade na metade desse tempo. Tá? Então, você tem que lembrar de trabalhar contra o relógio. Então, você vai avaliar teu tempo de prova e o teu rendimento. E ele é um simulado avaliativo revisional, porque você vai considerar aqui o quê? Você vai fazer questões do Enem, mas apenas daquele conteúdo que você já estudou. Tá? Então, se você não estudou genética ainda, não tem por que você fazer questões de genética agora. Tá? Isso não vai avaliar nada, nem vai revisar nada. Só vai fazer você perder tempo. Então, vamos lá. Como é que você vai trabalhar o SAR? Como é que você vai fazer o simulado avaliativo revisional? Primeiro, vamos classificar as matérias em boas e ruins. O que é uma matéria boa? É aquela matéria que você já tem ali uma competência, que você já se sente mais à vontade, que não é para você um problemão. Então, digamos que você tem lá biologia como uma matéria boa. Então, você vai fazer o que no teu SAR? Você vai lá pegar um dia, vamos colocar aqui, por exemplo, que na sexta-feira, do nosso esqueminha aqui, você vai fazer um SAR. Então, vamos botar aqui que na sexta-feira de manhã, você vai tirar um horário aqui para fazer um SAR de biologia. Repara que o SAR, ele não é necessariamente para você fazer por área, Apesar de no Enem a gente pensar em áreas como natureza, humanas, linguagens e matemática, aqui você está revisando, aqui você tem tempo, então supostamente é para você fazer um negócio mais específico, mais direcionado. Então, ao invés de pensar em área, vamos pensar aqui em disciplina por enquanto, tá? Então, você vai fazer o SAR de biologia. Como é que você vai fazer ele? Naquele dia ali. Você vai fazer ele por 1h30. Então, vamos estabelecer aqui que cada vez que você sentar para fazer teu simulado avaliativo revisional, você vai pegar 1h30 de relógio, cronometrado no teu telefone, no teu relógio, sei lá onde. E aí você vai ter isso aqui como o quê? Como uma meta de tempo. Na verdade, uma meta limite.
E aí, nessa tua meta limite de tempo, qual é o objetivo? A tua meta é, em 1h30, tentar fazer 30 questões, tentar fazer até 30 questões de biologia, ou da matéria que você estiver estudando, certo? Então, você vai gastar esse tempo, você vai deixar lá correndo 1h30, e nessa 1h30 você vai fazer o quê? Você vai abrir uma prova do Enem, por exemplo. Vou pegar aqui o Enem em 2019. E aí vou fazer só as questões de biologia. E eu vou fazer só as questões de biologia de conteúdos que eu já estudei. Aí fui lá, fui fazendo, digamos que tinham 20 questões para fazer. Daquelas que eu já estudei, eu fiz 10. E aí, tá rolando tempo. Aí o que eu faço? Aí eu vou lá e abro agora o Enem 2020. Aí eu vou fazendo mais algumas questões. Beleza, fiz todas de conteúdo que eu já estudei de biologia. Ainda tem meia hora. Então eu vou abrir lá o Enem 2015. E aí, de repente, estou lá fazendo as questões e pá, acabou o tempo. Então, gastei 1h30 fazendo questões de biologia. Agora eu vou ver. Quantas questões eu fiz? Eu fiz 28. Opa, então quer dizer o quê? Que aqui você está com o quê? Você está com um tempo de prova legal. Você está perto do tempo ideal, certo? Então, beleza. Agora, digamos que passou 1h30, eu estava lá fazendo as questões e de repente eu só fiz 15. Opa, quer dizer então que o teu tempo está ruim. Então aqui você vai avaliar se teu tempo está ruim, se teu tempo está bom, se está no ponto, tá? É uma primeira avaliação. Agora que eu fiz as 30 questões, digamos, ou tentei chegar perto de 30, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas questões que eu fiz do Enem, ou da FUVEST, ou sei lá de onde, eu vou fazer a correção e dessa correção eu vou tirar o rendimento. Então, sei lá, digamos que eu fiz 28 questões. E dessas 28, eu acertei 20. Então, o que eu faço? Eu vou dividir 20 por 28 e isso vai me dar o meu rendimento. E eu vou anotar ali que em biologia eu rendi tantos por cento, certo? Aí tá. Agora, se eu acertei 20 de 28, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu errei 8 questões. Então agora eu vou pegar essas 8 questões aí que eu errei e vou fazer o quê? Vou fazer um reforço pontual. Então, se eu tenho uma questão que eu errei, o que é o reforço pontual? É um estudo que eu faço em cima do meu erro. Então, se eu fiz ali uma questão sobre, sei lá, fotossíntese, e eu errei a questão porque por algum motivo eu não sabia alguma coisa da fase clara da fotossíntese, então eu não preciso assistir uma videoaula de meia hora inteira para falar de fotossíntese. Eu vou estudar especificamente esse detalhe. E isso eu posso fazer com o quê? Com uma aula de resolução dessa questão que eu errei. Ou eu posso fazer uma leitura específica só desse ponto. Ou eu posso pegar o resumo que eu tenho, que eu mesmo fiz, e procurar por ali, entender o que foi que eu errei, para daí fazer o quê? Para daí conversar com essa questão, para ter clareza de por que eu errei, de entender por que uma alternativa está certa e as outras estão erradas. Eu preciso ter essa conversa, eu preciso ser capaz de realmente me conectar e entender a questão como um todo. Então, o fato de ter errado, repara, né? Qual que é a grande coisa aqui? O fato de ter cometido um erro é para eu comemorar. Né? A gente tem uma mania feia de, quando estuda, achar que a gente tem que se entupir de teoria, porque supostamente você não pode errar, mas na verdade o erro aqui tem que ser celebrado, porque você acabou de perceber uma lacuna de aprendizagem. Você acabou de perceber que lá nos teus esquemas mentais tem alguma coisa ali desconectada que você não sabia que estava desconectada. Você tem ali uma incompetência inconsciente. Agora não, agora que você errou e trabalhou essa lacuna, você percebeu, você ficou consciente sobre alguma coisa que você não sabia. E essa é a grande coisa de fazer o SAR, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui, digamos que no sábado de manhã, e vai fazer na sexta-feira de manhã, e vai fazer ali o SAR de biologia. Então você vai fazer 1h30 de questões do Enem e ver quantas questões você consegue fazer. Você anota o rendimento, anota teu tempo e verifica e trabalha os teus erros. Então você vai passar 1h30 fazendo questões e algum outro tempo corrigindo e superando essas questões. E isso é o SAR. E aí você pode fazer isso de forma sistemática agora. Né? Você pode fazer, por exemplo, sexta-feira de manhã, você faz de biologia. Aí de tarde você faz outro. Sábado à tarde você faz outro. Domingo de manhã você faz outro. Você está de férias, né? Então domingo à tarde deixa de boa. E aí segue a vida. Então você vai fazer, por exemplo, o SAR de biologia. Você pode fazer o SAR de química.
Aí você faz aqui, de repente, um SAR de matemática. Aqui você faz um SAR de física. Coloquei essas porque geralmente são aquelas que os meus alunos do terceirão costumam ter mais problemas, ter mais necessidade, uma vez que aqui, pra gente, na UFAC, em Rio Branco, no Acre, natureza e matemática são fundamentais para quem quer passar, por exemplo, em cursos como veterinária, medicina, psicologia e etc. Certo? Que são cursos aqui bem procurados, pelo menos pelos meus alunos. Tá? Então, seguinte, fiz isso. Aí o que eu faço daqui para frente? Daqui para frente, eu posso distribuir o SAR de manhã e de tarde para as demais matérias, certo? Posso fazer isso com todas as matérias que eu quiser ou reforçar e repetir algumas que eu achar mais necessário. E aí, qual é a dinâmica do SAR? O SAR, fazendo ele, eu vou ter certeza que ele vai abarcar, ele vai atingir todas as coisas que eu já estudei? Não, né? Não vai. Então, quando eu faço o SAR, por exemplo, de biologia, eu posso ir conferindo aqui também no meu checklist onde foi que ele bateu. Então, digamos que eu fiz ali umas questões de Enem, fiz 1 dia, 2 dias, 3 dias de biologia fazendo SAR. E aí, por lá, eu fiz questões sobre cromossomo e gene, eu fiz sobre meiose, sobre, sei lá, proteína, sobre ácidos nucleicos, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso ali e tal. Então, na verdade, isso aqui não, né? Porque no nosso exemplo aqui ele consta como não estudado. Então, vamos fazer o SAR só do que eu já estudei. Então, de tudo que eu já estudei, digamos que eu fiz o SAR e eu consegui pegar questões sobre esses assuntos. Por que isso aqui aconteceu? Porque eu estou fazendo um simulado, estou usando questões de verdade de uma prova de verdade. E às vezes, né, no caso do Enem, por exemplo, ele não vai cobrar nunca questões sobre um assunto ou outro. Então, tem uma questão ou outra aí que você não vai encontrar, certo? Se você procurar assim, será que tem questão de tudo? Sobre todas as coisas de biologia no Enem? Não tem sobre tudo. E não tem problema também. Você vai pensar assim, poxa, mas aí, fazendo SAR, eu deixei de revisar algumas coisas. Pois é, só que você está fazendo um simulado avaliativo. O que acontece? Você está revisando mais, estudando mais, aprendendo mais sobre aquilo que mais cai ou aquilo que mais caiu até agora. Depois que você fizer tudo isso, se você sentir falta, né, de ver algum conteúdo especificamente, mesmo que ele não caia no Enem, aí tudo bem. Você vai lá e procura questões sobre isso de outras bancas ou faz um estudo de reforço, né, por releitura de resumo, melhoria de resumo, busca por outros autores, outras leituras, alguma coisa assim. Ou trabalha, né, fazendo flashcard ou qualquer outra coisa, tá? Então, o fato é que fazendo SAR, né, diariamente, você está fazendo o quê? Você está cobrindo uma quantidade muito grande de conteúdo. Quando você faz ali 1h30 de questões de biologia ou de qualquer outra matéria e faz ali um total de 30 questões, quando você cobre 30 questões, você está cobrindo muito conteúdo, certo? E você está revisando aquilo que você acertou, mesmo que você tenha acertado, você está trabalhando o conteúdo e revisando, e aquilo que você errou, você não só revisou, como reforçou. Tá? Então, esse que é o ponto. Agora, tem também o SAR da matéria ruim. Né? Tem matéria que você, de repente, não rende tão bem, que você não tem essa segurança de chegar e sair fazendo, certo? Então, na matéria ruim, qual é a diferença? Aqui, você não vai usar o critério de você contra o relógio, tá? Porque o que acontece? Se você está ruim em uma matéria, você não tem ainda uma competência adequada. E aí não adianta você ficar se pressionando e se forçando e se obrigando a estudar esse conteúdo contra o tempo. Por quê? Você já não tem facilidade contra ele, você ainda vai se pressionar contra o tempo. Então aqui é diferente. Ó. Naquela matéria que você acha que é ruim, você não vai botar relógio. Você vai simplesmente fazer o quê? Você vai pegar uma prova do Enem, por exemplo, e aí digamos que eu sou muito ruim em química. E eu não dou conta de fazer um SAR de química, não dá. Simplesmente não aproveito. Eu erro tudo, não entendo por que eu errei, então não tem por que fazer. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um bloco, certo? E vou fazer assim, ó. Eu vou fazer 3 questões de química do Enem. Vou pegar lá, de repente, a prova 2018 do Enem. Abro ali na prova de natureza e faço 3 questões de química de conteúdos que eu já estudei. Aí tá, fiz 3 questões, para. Agora eu vou corrigir essas 3 questões. Eu vou ver o que eu acertei, o que eu errei, o que eu fiquei em dúvida. E aí vou reforçar aquilo que eu errei ou fiquei em dúvida. Então eu vou trabalhar em bloquinhos. E aqui eu posso levar 1 hora, se eu quiser, tá? O importante é superar lacunas, certo? Lembra, o meu período de recesso, as minhas férias, elas vão servir para quê?
para eu encontrar lacunas de aprendizagem, resolver essas lacunas de aprendizagem e trabalhar, concretizar e consolidar aquilo que eu deveria ter aprendido. Então eu faço 3 questões, corrijo e reforço. Então a gente vai usar o esqueminha lá do QCR, né? Que é isso. Questiona, corrige e reforça. Aí tá, fiz isso, agora eu vou lá e faço mais 3 questões. Aí beleza, fiz 3 questões, uma depois da outra, de conteúdos que eu já estudei. Aí corrijo as 3, vejo o que eu errei, vejo dúvidas e aí reforço. E vou fazendo isso, né, pelo tempo que eu achar necessário, dentro do tempo que eu coloquei. Então, digamos que eu vou começar a fazer as matérias ruins aqui na minha segunda semana. E aí, de repente, aqui na minha segunda semana, eu vou separar aqui, de repente, sei lá, a segunda-feira de manhã, a terça-feira de manhã, a quarta-feira de tarde e a quinta-feira de manhã, digamos, né, para fazer, de repente, o SAR daquelas matérias que eu tenho mais dificuldade, certo? Que pode ser química ou qualquer outra coisa. Estou falando química, mas pode ser qualquer coisa. Então, para essas matérias de maior dificuldade, eu vou, digamos, distribuir esses tempos, certo? E é isso. Feito esse trabalho, né, de reforçar o que é matéria boa, procurar erro, temporizar meu resultado, melhorar minha velocidade, encontrar essas lacunas, etc. Ou, né, de trabalhar as matérias ruins, trabalhar bloquinho por bloquinho, superar todo esse negócio, o que vai acontecer aqui? Eu estou cobrindo o conteúdo e reforçando o conteúdo, certo? Então, o que você tem que fazer? Qual que é o teu trabalho? Diante disso tudo aqui, né? É pensar que você tem essas coisas para fazer e que você vai basicamente distribuir essas coisas ao longo das tuas semanas, do teu período aí de recesso, certo? O que pode acontecer aqui de variação? Posso usar aqui todos os meus horários, de repente, né, que eu tenho ainda, para fazer o SAR das matérias boas. Posso repetir algumas que eu acho mais importantes. Então, por exemplo, biologia eu posso fazer 1, 2 vezes, química 2, 3 vezes, por aí vai. E simplesmente ocupar o tempo. Agora, o que acontece? E se eu não tiver nenhuma coisa para reforçar, se eu não tiver matéria pendente, qualquer coisa assim, o que eu faço? Se eu não tiver nada disso aqui para fazer, ó, aí não tem problema nenhum. Você mete SAR em tudo, vai fazendo SAR desde o início, certo? Então, na verdade, a grande coisa que você tem que fazer nas suas férias é isso aqui, tá? O SAR é a principal de todas as atividades. É o simulado avaliativo revisional. Só que, claro, antes de fazer ele, você tem que resolver algumas pendências na tua vida, caso elas existam. Se você não tem nenhuma matéria mal estudada, né? Então imagina que para você não tem nada de ruim aqui, não tem nada pendente, nem nada atrasado, aí não tem por que você ficar perdendo tempo aqui. No máximo, você pode buscar uma coisa ou outra aqui para aprimorar. Então aqui você pode gastar um tempo também, se você achar pertinente. Mas, se você não tiver nada disso para fazer, então, meu amigo, é só o SAR que você precisa fazer. É simulado avaliativo revisional, o tempo todo. E aí você pode decidir o seguinte. Eu sugeri aqui para você que você faça ele separado, disciplina por disciplina. Se você acha que é mais produtivo na tua realidade, no teu contexto, para ser mais rápido, para ser mais completo, se você acha melhor fazer por área, pode fazer também. Você pode aproveitar aqui os teus dias, caso você só tenha, por exemplo, uma semana de férias, uma semana de recesso, pouco tempo disponível, você tem tempo livre, mas não tanto assim, aí você pode fazer o quê? Você faz ali um SAR de natureza na segunda, faz um SAR de, sei lá, matemática na terça, faz um de linguagem na quinta, um de humanas na sexta, certo? E aí, sobrou tempo? Faz outro de natureza ou faz outro daquilo que para você é peso. Se você quiser, de repente, se você está pensando em passar num curso onde você tem pesos diferenciados e de repente você quer passar em direito, ao invés de fazer natureza de novo, você faz humanas de novo. Então você faz o SAR de humanas 2 ou 3 vezes na semana, certo? Se você quer engenharia, você faz matemática mais vezes. Se você quer, sei lá, medicina, você faz natureza mais vezes. E assim vai indo, tá bom? E, por último, tá? Não falei, mas vale a pena só comentar rapidinho aqui. Tem a questão também, claro, da redação, né? E redação? Você não faz? Redação, tem um detalhe aqui. Redação, você faz um trabalho que funciona assim, ó. Redação, você não pode simplesmente sair escrevendo redação, certo? Eu acho que agora em julho você já sabe escrever uma redação, você já tem aí um projeto de texto, alguma coisa assim. O que acontece? Você não pode simplesmente ficar escrevendo, vou aproveitar aqui minhas férias e vou fazer 10 redações. Você só pode fazer redação se você tiver quem corrija.
Então, redação funciona assim. Você faz uma redação, corrige. Depois que você corrigiu e viu o feedback, viu os problemas, viu os apontamentos, aí tu faz a redação 2. Então, como é que funciona? Se tiver aqui como fazer, sei lá, 3 redações, você vai fazer a redação número 1 e só depois de corrigir a redação número 1, você faz a 2. Só depois de corrigir a 2, você faz a 3. Por quê? Porque assim você vê progresso. Se você faz as 3 redações do mesmo jeito, sem correção, provavelmente você vai cometer os mesmos erros nas 3. E aí você não vai progredir em nada. Claro, a prática é importante. Se você quiser ficar praticando redação, no sentido não de qualidade, mas de tempo, de verificar tempo, né, de trabalhar a estrutura, alguma coisa assim, aí tudo bem, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que para você trabalhar redação agora no período de recesso e férias, é importante que você tenha quem corrija. Tá? Se você tiver como combinar com algum professor ou professora, se você tiver como contratar alguém para corrigir, se você puder pagar por correção em alguma plataforma, ou se você tem alguém, algum conhecido, um amigo, um colega, alguém que já passou e que tem uma experiência com redação e que tem, né, alguma habilidade para te dar uma correção, te dar um feedback, aí tudo bem também, tá bom? Então, meus amigos e minhas amigas, meus estudantes, meus aprendizes e principalmente meu terceirão magnata do Colégio Sigma, tá aqui a minha sugestão do que fazer nas férias, tá? Fazendo isso, eu tenho certeza que você consegue pegar todo o montante de tudo que você aprendeu e de tudo que você não aprendeu e botar em ordem. Lembra que o fundamento final desse teu processo agora de revisão, qual é? É você botar ordem naquilo que está em desordem. É você completar o que está incompleto. É você melhorar o que precisa ser melhorado. Se você tem uma dificuldade com alguma matéria específica, como por exemplo matemática, física, você tem que cuidar dessa dificuldade. Você tem que tentar superar essa dificuldade. Não no ponto de ficar bom, se não der, né? Digamos que você é muito ruim em matemática hoje. Você não precisa sair dessas férias muito bom em matemática, mas pelo menos com a sensação de que, ok, eu não sou mais tão ruim, né? Então, pelo menos deixa de ser ruim, tá? Bota em ordem tudo que você precisa, revise os conteúdos importantes e deixa de ser ruim naquilo que você é ruim. Se der tempo, se você tiver condições, aprimore aquilo que você já é bom, tá bom? Então, são essas as minhas considerações. Eu espero que com isso você consiga aproveitar suas férias. Não esquece que você é um ser humaninho, você precisa descansar, botar a tua vida em ordem, fazer atividade física, pegar sol, olhar para o sol, fazer outras coisas da vida também, esquecer um pouquinho desse negócio de Enem, tá? Para você também cuidar da tua saúde mental, beleza? Se você tem alguma consideração ou observação sobre o que eu falei, deixa aqui um comentário que vai ser um prazer conversar com você. Não deixa de ver também aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu vou deixar sugestões de coisas para você baixar, como eu deixei lá na primeira parte, onde eu deixei o checklist, deixei algumas sugestões de aulas, deixei provas do Enem, e entre outros recursos que podem te ajudar agora a fazer o simulado avaliativo revisional, por exemplo, tá bom? Então é isso. Boas férias, divirta-se e bons estudos!